quem. Esse quem aqui está substituindo que palavra? Ora, esse quem substitui a palavra ladrão. Né? Ó, fui perseguido por quem? Quem é esse quem? O ladrão. Então, se eu quero saber a função sintática desse quem, basta que retire quem dessa frase e escreva no lugar dele o termo que ele está substituindo. Quem aqui é o ladrão. Quando você faz a substituição, né, dessa palavrinha quem por ladrão, sua oração fica assim, ó. Fui perseguido por o ladrão. Por o ladrão fui perseguido. Por mais ó é pelo. Então você fala, pelo ladrão fui perseguido. Fui perseguido pelo ladrão. Ao descobrir a função desse termo, ladrão, eu descobri a função do pronome relativo que é. Então, ó, o sujeito aqui está oculto, eu. Eu fui perseguido. Vejam que esse sujeito eu, ele não pratica a ação de perseguir, ele sofre. Ele sofre a ação de ser perseguido. Se o sujeito está sofrendo uma ação, então eu procuro quem praticou. Quem praticou a ação de perseguir é o sujeito eu, ó, ladrão. Ladrão, então, aqui é o termo que pratica a ação que o sujeito sofre. Quem pratica a ação que o sujeito sofreu é o agente da passiva. Então, a função sintática desse quem aqui, ó, é a função de agente da passiva. Então, o nosso primeiro que ele foi um predicativo para o objeto, né, ó, e esse quem aqui, ele é um agente da passiva. Vocês estão vendo que que e quem são pronomes relativos que não possuem funções fixas, eles podem ser qualquer coisa. Vejam mais um exemplo, ó. A mulher, a qual entrou na sala, é sua mãe. Vejam que a qual é sempre o pronome relativo, né? E aí, para descobrir o que é que esse a qual é dentro dessa segunda oração, basta que eu substitua a qual pelo termo que a qual está substituindo. Quem é esse a qual aqui que entrou na sala? Ó, a mulher, né? A qual entrou na sala. Quem foi esse a qual? A mulher. Escrevi a mulher no lugar de a qual e aí eu tenho. A mulher entrou na sala. Quem é que entrou na sala? A mulher. A mulher entrou é o sujeito. Sujeito do verbo entrar. Então, qual é a função sintática do termo a qual? A qual, neste caso aqui, é um sujeito. Desempenha a função de sujeito. Bom, mais um caso. Tudo quanto ele fala é mentira. Esse quanto aqui, ó, é pronome relativo porque ele tem valor de o qual. Eu posso dizer, né, ó, tudo o qual ele fala é mentira. Se quanto está tendo valor de o qual, quanto é pronome relativo. E se isso aqui é pronome relativo, para saber a função dele, basta que eu retire quanto da frase e escreva no lugar dele a palavra que ele está substituindo. A palavra que ele substitui é a palavra tudo, ó. Quanto ele fala quanto. O que é esse quanto que ele fala? Tudo. Coloquei a palavra tudo no lugar de quanto e a minha oração ficou assim, ó. Ele fala tudo. Sujeito, ele. Quem é que fala? Ó, ele fala. Ele fala o quê? Tudo. Tudo, então, aqui é o complemento de falar. Tudo é o objeto direto. A gente percebe aqui, então, ó, 4 funções diferentes. Esse quanto é um objeto direto. Esse a qual foi um sujeito. Esse quem, ele foi um agente da passiva. E esse que aqui foi um predicativo para o objeto. Esses pronomes relativos, que, quem, o qual, enquanto, eles não possuem funções fixas. Eles podem fazer qualquer função sintática. Agora, a palavra cujo, que é sempre pronome relativo, ela é um pronome relativo com função, né, ó, determinada. A palavra cujo só pode fazer 2 funções, ou seja, as funções são limitadas para cujo. Cujo só pode ser ou um adjunto nominal ou um complemento nominal. Alguns gramáticos dizem que cujo é sempre adjunto, mas não, ele também pode fazer o papel de complemento. A gente vai ver aqui 2 exemplos, um em que cujo funciona como um adjunto e no outro em que a palavra cujo seja um complemento nominal. Vejamos, você é o artista cuja obra foi elogiada. Veja que a palavra cujo é sempre pronome relativo e quando eu percebo cujo aqui nessa frase, eu olho a que palavra cuja, né, está se referindo. Eu disse cuja obra foi elogiada. Qual foi essa cuja obra que foi elogiada? Ora, a obra do artista. Então, o que eu tenho aqui, ó, obra do artista foi elogiada. Que é que foi elogiada? Obra do artista. A obra do artista, então, é o meu sujeito. Nesse sujeito, obra do artista, o núcleo é obra. Olha que esse termo do artista, ele dá uma ideia de posse. Obra do artista. Esse artista, ele tem posse sobre essa obra. Se eu trabalho com valor possessivo, já sei, estou ali diante de um adjunto adnominal. Então, esse termo, o artista, é um adjunto, que é uma das funções que o pronome relativo cujo pode fazer, a função de adjunto adnominal. Vejam agora o outro caso. Ainda não chegou o material de cuja necessidade temos. Percebam que aquela palavrinha cuja ali, ó, substitui a palavra material. Vejam, de cuja necessidade temos. Temos necessidade de cuja. Qual é aquela palavrinha cuja ali, né, que nós temos necessidade, ou de que nós temos necessidade? Aquela palavra cuja ali é material. Nós temos necessidade de material. Então, cuja está substituindo o termo anterior, material. Beleza. Quero saber, então, qual é a função de cuja ali naquela oração.
é só trocar cuja com material e fazer a análise normal. Você tem então assim, ó, temos necessidade de material. De material, necessidade temos. Temos necessidade de material. O sujeito está oculto, né? Nós temos. Nós temos o quê? Necessidade. Necessidade aqui é um objeto direto, o complemento do verbo ter. Mas a palavra necessidade, ela é um substantivo abstrato. Sendo substantivo abstrato, ela pode me pedir um complemento. Nós temos necessidade de quê? De material. O termo de material é um complemento para a palavra necessidade, então ele é um complemento nominal. Lembrando que complemento nominal tem que ser um elemento passivo, e aquele termo ali material, ele é passivo dessa necessidade, porque não é ele que necessita, ele é necessitado. Então, ó, as duas funções que o pronome relativo cujo pode fazer, função de adjunto, né, aqui, acompanhando a palavra obra, sendo, né, um elemento de posse, dando essa ideia de posse, sendo um adjunto, e lá, aquela palavrinha cuja substitui material, que é um elemento passivo do substantivo abstrato necessidade, e, portanto, funcionando como complemento. Os outros pronomes relativos, eles têm funções que são fixas, ou seja, eles só vão poder ser adjuntos adverbiais. O primeiro deles, o pronome relativo onde. A palavra onde, gente, pronome relativo, né, pode ser pronome relativo sim, desde que ela tenha valor de no qual, na qual, né, ela é um pronome relativo, ela vai se referir ao termo anterior, vai substituir, né, esse termo anterior e vai fazer a função sempre de adjunto adverbial de lugar. A gente sabe que no dia a dia muita gente usa onde para indicar coisa que não seja lugar, que isso é totalmente errado, que não pode fazer, onde só pode indicar lugar. Então tem assim, ó, a cidade onde nasci é muito rica. Veja que esse onde tem valor de na qual. A cidade na qual nasci é muito rica. Se onde tem valor de no qual, na qual, onde é um pronome relativo. Se é pronome relativo, ele tem uma função. E para descobrir essa função, o que eu faço? Retiro a palavra onde e escrevo no lugar dela a palavra que ela substitui. O que é esse onde aqui? Ó? Nasci onde? Na cidade. Então você colocou na cidade no lugar do onde e sua oração ficou assim, ó, nasci na cidade. Nasci em que lugar? Na cidade. Na cidade me deu ideia de lugar. O verbo nascer é intransitivo, ele não tem complemento, olha, eu nasci, e o que vem acompanhando o verbo nascer é apenas uma ideia de lugar. Eu nasci onde? Na cidade. Na cidade é adjunto adverbial de lugar, que é, gente, a única função que o pronome relativo onde pode fazer. Depois nós temos o pronome relativo quando. Quando é um pronome relativo que só pode indicar tempo. Então, quando é um adjunto adverbial de tempo, sempre, onde quer que ele seja utilizado. Mas, professor, a palavra quando é pronome relativo? Sim, se ela tiver valor de no qual, na qual, você vai perceber que ela se refere ao termo anterior, e, portanto, é só trocar, né, essa palavrinha quando pelo termo anterior e ver essa função de adjunto adverbial de lugar. Vejamos. Na noite, quando nos conhecemos, chovia muito. Vejam que esse quando aqui, ó, ele se refere ao termo na noite. Vejam que esse quando tem valor de na qual. Na noite, na qual nos conhecemos, chovia muito. Se quando tem valor de no qual, na qual, se quando se refere ao termo anterior na noite, então isso aqui é um adjunto adverbial, sim. Olha a oração, ó. Nos conhecemos quando? Ora, nos conhecemos na noite. Esse quando é na noite. Na noite me dá a ideia de tempo. Veja que o verbo conhecer tem um sujeito oculto, não é o nós, que nós conhecemos. Nós conhecemos quem? Nos. Nós conhecemos nos. Esse nos aí é o objeto direto, é o complemento do verbo conhecer. E aí, ó, nós conhecemos a nós mesmos, né, ó, quando? Na noite. Na noite aí é o adjunto adverbial de tempo, que é a única função que o pronome relativo quando pode fazer. Quando funciona somente como adjunto adverbial de tempo. Para finalizar, nós temos aqui o pronome relativo como. A palavra como também é pronome relativo? Sim, se tiver valor de com, o qual, com a qual, a gente também vai ter esse termo se referindo a um elemento anterior. Vejam, o modo como você fala é carinhoso. O modo o qual você fala é carinhoso. Como aí tem valor de o qual, com o qual, o modo com o qual você fala é carinhoso. Se tem valor de o qual, de com o qual, então isso aqui, gente, é um pronome relativo. O que é que esse como está substituindo, né? Que palavra esse como está substituindo? Olha, você fala como. O que é esse como? Um modo. Então isso aqui, ó, coloquei lá o comodo no lugar de como e vi que a minha oração ficou assim, ó. Você fala comodo. O sujeito aqui está escrito, ó, você fala, né? Falar não tem complemento, você fala, falar é intransitivo nesse contexto. E você fala de que maneira? Né? Ó, comodo. Comodo é a maneira como você fala. Se é uma maneira, então aqui eu tenho um adjunto adverbial de modo. Então, com modo é adjunto adverbial de modo. Que são, né, gente, os três adjuntos adverbiais, os três pronomes relativos que fazem papel de adjunto adverbial. Como, indicando modo, quando, indicando tempo, e onde, indicando lugar. Em relação ao pronome cujo, como nós já vimos, é um pronome muito difícil de usar, tem que ter muito cuidado com ele, tem uma série de exigências para você usar o pronome relativo cujo, mas quando for usar tem que lembrar.
cujo, além de todas aquelas exigências, né, de estar entre dois nomes, de sempre se referir ao primeiro, mas concordar com o segundo, de não aceitar artigo nem antes e nem depois, né, que são exigências do pronome relativo cujo, tem que lembrar que cujo só está certo se ele fizer papel ou de adjunto, de acompanhar o núcleo, ou se ele estiver completando o sentido do substantivo, né? Ou completando o sentido de outra palavra, que não seja substantivo, mas que seja um nome para que ele seja complemento nominal. Já os pronomes relativos que é o qual e quando, aí eles podem fazer qualquer função sintática, como fizeram aqui, função de sujeito, de objeto, de agente da passiva, de predicativo do objeto, mas eles podem ser qualquer coisa. Então, turminha, é isso aí, né? Funções sintáticas dos pronomes relativos, é um conteúdo muito importante, a gente, né, usa isso aí o tempo inteiro no nosso dia a dia, observando como um elemento de coesão, como um elemento de ligação entre partes de texto, e é um conteúdo bastante explorado, né, para as questões de gramática. Bom, galerinha, até o nosso próximo encontro, tudo de bom para vocês. Até mais. Tchau, tchau.